Vamos lá à resolução da questão 22 do exame de seleção do IFRN 2017. Questão 22 diz o seguinte: o texto 1 informa que o jogo Pokémon GO funciona como um GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, que é um sistema por satélites utilizado para localização na superfície terrestre. O sistema cartesiano, observado na figura 1, representa o esboço de um sistema de posicionamento mais simples que o GPS, com escala em quilômetros. Suponha que, em um novo jogo, para chocar um ovo Pokémon, um jovem precisou se deslocar o equivalente à distância entre os pontos A e B. Então, considerando raiz de 2 igual a 1,41, esse jovem aproximadamente andou: alternativa A, 7,4 km, alternativa B, 8,5 km, alternativa C, 9,6 km ou alternativa D, 10,1 km. Bora lá. Olha só, a questão aí enunciada todo um contexto e aí fala o seguinte, ó. Fala que o sistema cartesiano, observado na figura 1, ele representa aí um sistema de posicionamento um pouco mais simples que o GPS, ok? E fala também que a escala aqui, nesse plano cartesiano, está em quilômetros. E o que a questão pede, né? A questão pede para a gente encontrar a distância entre os pontos A e B, certo? Ainda fala que para considerar a raiz de 2 igual a 1,41, e aí a gente quer encontrar então a distância entre os pontos A e B. Veja só, vamos destacar aqui quais são as coordenadas do ponto A e quais são as coordenadas do ponto B. Ponto A, ele tem coordenadas, ó. Coordenada x é menos 4, e a coordenada y é menos 2, certo? Então, o ponto A é o ponto de coordenadas menos 4 e menos 2. E o ponto B? O ponto B é o ponto de coordenadas 2 e 4. Ok? Então tá aí as coordenadas do ponto A e do ponto B. E como é que a gente encontra então a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano? Bom, estudando geometria analítica, você tem a fórmula para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, dadas suas coordenadas, certo? E qual é que fórmula é essa? A fórmula para calcular a distância entre dois pontos, ela é dada por x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, certo? Essa é uma fórmula que você aprende estudando geometria analítica. Distância entre dois pontos do plano. Bom, na nossa questão aqui, x1, o que é x1? x1 é a coordenada x do primeiro ponto, certo? E x2? x2 é a coordenada x, ou seja, a abscissa do ponto 2, no caso aqui o B. Então vou chamar de x2. Então aqui a gente já pode substituir os valores, ó, vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quadrada de menos 4 menos 2 ao quadrado mais, quem é y1? y1 é a ordenada do primeiro ponto, e y2 é a ordenada, ou seja, a coordenada y do segundo ponto, ok? Então vai ficar y1 menos 2 menos y2, que é 4. Então tá aí a fórmula, substituir os valores, e agora só
resolver aí os cálculos, as operações. Vamos lá. Menos 4 menos 2 dá menos 6, não é isso? Então vai ficar menos 6 ao quadrado mais menos 2 menos 4 também dá menos 6. Então, menos 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Bom, menos 6 ao quadrado é 36, né? 36. E menos 6 ao quadrado novamente, 36. Então vai ficar a raiz quadrada de 36 mais 36. Certo? E aí eu vou continuar aqui. Então D é igual. Veja, 36 mais 36 é 2 vezes 36. Então vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 36. Tá bom? E aí a gente tem a raiz quadrada de um produto. A gente sabe, ó, que a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 36. Falei 6, não foi? 36. E quanto que é a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é 1,41. 1,41. E quanto que é a raiz quadrada de 36? É 6, né? Portanto, B é igual a 1,41 vezes 6. Quanto é que dá isso? Vamos fazer aqui 1,41 vezes 6. Então, para resolver essa multiplicação, você esquece a vírgula por enquanto. Então, você vai fazer 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Então, coloca 4, sobe 2. E 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Então, 846. E agora você considera a vírgula. Tem duas casas decimais aqui. Então, o resultado vai ter duas casas decimais. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B, que eu chamei de D, é igual a 8,46 km. Essa é a distância entre o ponto A e o ponto B. Portanto, ó, o valor mais próximo aqui nas alternativas, já que a gente está procurando um valor aproximado, é a alternativa letra B, 8,5 km.